Olá, vamos começar a aula. A aula de hoje é a aula de número 2, ateísmo, a tolice da descrença em Deus. Lembrando que nós estamos iniciando, né? Na verdade, a segunda aula da nova revista, que vocês estão vendo aí o logo dela na tela. E vocês vão receber logo mais também essa revista aqui, da Nossa Fé, a revista da classe de jovens e adultos. Então, a aula 2, irmãos, vai falar sobre o ateísmo, a tolice da descrença em Deus. E o texto base está lá no Salmo 14, de 1 a 4. Vamos ler? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem, do céu olha ao Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Muito bem. Um assunto que está em pauta em nossos dias, não é a questão do ateísmo, do agnosticismo. Aí o presbítero Nivaldo já deu a aula 1, por sinal, uma aula introdutória muito boa que fala a respeito do ateísmo também, não é? E hoje nós vamos dar sequência a esse assunto, tá certo? Mesmo porque o nosso país tem bastante gente, não é? Se não totalmente ateu, né? Mas que pratica a descrença, vamos dizer assim. Nós vamos explicar essa ideia no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, nossa aula continua dizendo assim: no último censo do IBGE de 2010, 615.096 brasileiros se autodeclararam ateus. Pouco, né, em relação ao nosso país, de certa maneira, é pouca a parcela da população. Porém, no mesmo censo, outros 14 milhões, aí a coisa começa a ficar um pouco mais grave, 14 milhões 595, quase 596 mil brasileiros se autodesignaram sem religião. Opa, 615 mil brasileiros se declararam ateus mesmo. Agora, 14 milhões e quase 596 mil se autodesignaram sem religião. O que é isso? Né? Sendo atualmente esta última, né, do sem religião, a terceira maior identidade religiosa do país. Nós chamamos essas pessoas que não definem a sua fé, que não procuram, né, ficar nas sombras aí da religião, como agnósticos. Porém, a questão se reveste de maior gravidade ao observarmos que, na prática, grande parcela dos que se autodenominam cristãos ou evangélicos da nossa pátria vivem como se Deus não existisse. Né? Ou seja, vivem um cristianismo teórico, religioso, mas na prática as suas atitudes contrariam aquilo que diz ser uma fé, aquilo que diz ser um cristianismo autêntico, né? Ou um evangelicalismo autêntico. Né? Então, nesse estudo, nós pretendemos verificar essas questões, né? E o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre o ateísmo, sobre o agnosticismo e sobre essas pessoas que praticam, né, o agnosticismo, ainda que se digam religiosos, cristãos ou evangélicos. Né? Então vamos tratar disso aí juntos. Mesmo porque isso não é novidade, não é? Nós vimos aí no Salmo 14,
a questão do salmista Davi levantando a questão dos insensatos da sua época. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então, o ateísmo não é coisa nova, embora o nome seja, né, novo, mas pessoas que não creem em Deus, pessoas que escolheram não crer em Deus, já existe há muito tempo, né? E existe aqueles também que dizem crer em Deus, mas na prática o negam, né? Veja aí um outro texto interessante para a nossa reflexão desse tema, em Isaías 29:13. Olha o que diz aí, Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então, perceba Deus aí já expondo a religiosidade do povo, uma religiosidade vazia, na verdade, porque era só da boca para fora, porque o coração mesmo estava envolvido com a negação a Deus. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa aula, né, vai falar sobre a definição e história do ateísmo, para podermos embasar assim a nossa aula. Nós precisamos conhecer, certo? Conhecer a história do ateísmo. Então, o ateísmo é a negação da existência de Deus e, consequentemente, a contradição dos valores expressos na palavra de Deus. Né? Não somente se nega a Deus, mas passa daí em diante a se negar ou a se contradizer todos os valores expressos que Deus deu a nós, que Deus diz que é certo, né? Então começa a se criticar isso, a contradizer isso, a questionar se os valores da palavra de Deus, aquilo que Deus ensinou, de fato é válido na sociedade. Então, isso também é ateísmo, né? Por extensão, nós falamos aqui, o ateísmo também atinge a cristãos cuja fé se limita apenas à religiosidade. Então, são os cristãos nominais, como nós citamos já em Isaías, né? Na sessão passada, aí, na introdução. Ateísmo, né, a palavra ateísmo, o A de ateísmo significa não ou sem, né? Amoral é sem moral ou que não tem moral. E ateísmo, o A significa não ou sem, da mesma forma. E o teísmo, a palavra teísmo vem do substantivo grego tel, que significa Deus. Logo, a palavra teísmo refere-se à negação ou à rejeição da existência de Deus, né? Sem Deus ou não Deus. Então, é uma rejeição. Por isso, a palavra ateísmo. O termo ateísmo, irmãos, é conhecido desde a Grécia Antiga. Né? O conceito é muito mais antigo, como nós vimos já lá no Salmo 14, né? O Davi falando que o insensato diz no seu coração, não a Deus. Mas o termo técnico ateísmo, como uma não crença em Deus, como se Deus não existisse, é do século V a.C., portanto. Né? E designava pessoas que não criam nos deuses lá, do panteão grego, enfim. As pessoas não criam, eram chamadas de ateístas ou ateias, né? Pessoas que não criam nos deuses gregos. No fim do iluminismo europeu, sob a justificativa de que as evidências da existência de Deus eram insuficientes, passou a ser usado o termo agnóstico. Né? Semelhante ao ateísmo, agnóstico também começa com a letra A e tem o mesmo significado. Né? E agnóstico era usado para designar pessoas que eram indiferentes à existência de Deus, uma vez que a mesma não podia ser comprovada cientificamente. Então, tudo aquilo que, na época iluminista, não podia ser comprovado cientificamente, então era questionado. Deus não pode, né? Não pode ser contido numa fórmula científica, portanto, não pode ser comprovado. Então, começaram a se questionar e deram esses pensamentos
o nome de agnosticismo. Os agnósticos também já existiam, sempre existiram, né? Mas acabaram emprestando essa palavra de agnosticismo para definir uma pessoa que, né, não estava preocupado com Deus, vamos dizer assim, né? Já que Deus não pode ser cientificamente provado, então ele fica fora da existência, né? Fora do conhecimento. E é justamente isso que vai significar a palavra agnosticismo. A significa não, ou sem, e gnose significa conhecimento. Então, agnosticismo significa sem conhecimento de Deus. Portanto, os agnósticos não conhecem a Deus, não se importam com Deus, são indiferentes a Deus, portanto. E há muitos deles aí, como nós vimos lá na pesquisa do IBGE de 2010, não é? Milhões de pessoas aí se autodeclararam como sem religião. Na verdade, essas pessoas são agnósticas, né? São ateus práticos. E juntando a essas pessoas ainda e os ateus, dá um montante considerável, né? Juntando a essas pessoas os cristãos também, que se autodenominam cristãos, mas vivem como se não fosse. Então, aí, boa parte do mundo não se preocupa em conhecer a Deus e vivem o ateísmo ou na sua teoria ou na sua prática. E isso é preocupante. Muito bem. Nós temos aí na tela a imagem dos ateus, vamos dizer assim, mais conhecidos, que nós, né, conhecemos. O nome deles está aí também no texto. E vai dizer assim: portanto, à medida em que o homem foi se autoproclamando como centro do universo, lembra-se que nós estamos falando do iluminismo europeu, né? O homem foi se redescobrindo, né? Humanamente falando, ele foi se redescobrindo e foi se autoproclamando como centro do universo. Antes nós tínhamos o teocentrismo, onde Deus era o centro de todas as coisas, o centro do universo. E o homem foi largando a Deus e foi se achando como centro, e esse antropocentrismo, né, e independência trouxe o ateísmo. O ateísmo foi assim se desenvolvendo em outras vertentes, né? No século XX, três teóricos que são chamados teóricos da suspeição, e naturalmente porque eles suspeitam do que é divino, do que é espiritual, que são eles Freud, Nietzsche e Marx, justificaram a negação de Deus, lançando dúvidas sobre as motivações dos que detêm a ilusão da fé em Deus. Eles chamam a fé, portanto, a religião, de ilusão da fé em Deus. O homem é iludido, o homem é um sonhador para esses camaradas aí, Freud, Nietzsche e Marx, né? E como é que eles justificaram né, a negação de Deus? Né? Eles dizem o seguinte: um deles disse que a crença seria a consolação diante das vicissitudes da vida. Vicissitudes são mudanças. Então, né, você se apega a Deus para você se conformar com a vida, né? Outro disse o seguinte, que a fé, na verdade, é uma ferramenta de dominação, para aquelas pessoas que querem dominar a mente das pessoas, né? Então, inventou a fé e usa da fé para dominar as pessoas, né? E justificam isso usando do que a Igreja Católica fez, do que o protestantismo fez, né? Então, veja aí, essas formas deles enxergarem a fé e a religião, no modo deles ver e falarem às pessoas, justificaria essa negação de Deus, né? E colocando o homem, portanto, no lugar de Deus, no centro de todas as coisas, com o antropocentrismo. Então, tudo isso, o que vai acontecer? Vai fortalecer
esse ateísmo no mundo, né? A indiferença com Deus, com as coisas de Deus, e isso vai gerar algo ainda, que eu diria pior para a humanidade, que é, irmãos, a desvalorização dos princípios bíblicos e divinos, por exemplo, de família, de Estado, de autoridade. Nós sabemos, nós vivemos numa época onde os valores são questionados. Né? E por que os valores são questionados? Justamente pela negação, não é, da autoridade superior, que é Deus e que é a sua palavra. Então, se não existe uma autoridade, se não existe um Deus no universo, nós somos autônomos. E como autônomo, você pode fazer o que você quer da sua vida. Né? Não existe regra, não existe moral, não existe nada. Por mais que os ateus aí queiram justificar que dá para ser moral ou dá para ser ético, sem a crença em Deus, isso não existe. Né? Se você não tem autoridade, você é totalmente autônomo, livre para fazer o que der na sua telha, e não existe, né, parâmetros de autoridade, então, como uma vida pode ser moldada? Quem pode dizer o que é certo ou o que é errado? Então, nós estamos vivendo numa sociedade que vive confrontando essas ideias. A autoridade do professor é questionada, a autoridade dos pais são questionadas, a autoridade do casamento é questionada, a autoridade de Deus também é questionada. Então, todas as autoridades ruins, né, são demolidas se você for um ateu, se você for um agnóstico, né, você está, na verdade, destruindo a sociedade e se autodestruindo. Porque, da mesma forma que você pensa ser livre, né? O ateu pensa ser livre para fazer o que der na telha, o outro também, ateu, também pensa. Então, nada o impede de que ele possa matar você, né? Em justificativa dessa liberdade que ele tem de mundo. Então, perceba, o ateísmo, ele é um grande perigo para a humanidade, né? Porque é tirado todos os marcos, todos os parâmetros, todas as autoridades, todas as referências, elas são excluídas. Elas são excluídas da sociedade. E cada um faz. É uma verdadeira anarquia, né? É uma verdadeira anarquia. A palavra anarquia significa justamente isso, né? De que cada um faz o que quer. Faz o que quer. Então veja você aí, né? O terceiro desse grupo aí, Freud, Nietzsche, Marx, o terceiro diria que religião, fé é coisa de gente fraca para encobrir fraquezas. Então cada um vai ter a sua ideia. Se um fala que é consolação diante das vicissitudes da vida, outro diria que é ferramenta de dominação, e por fim outro diria que é coisa de gente fraca para encobrir fraquezas. O nome dos principais ateus dos nossos dias, né, nós estamos falando dos ateus ou que justificaram, né, essa questão da negação de Deus, que foi Freud, Nietzsche e Marx, mas os principais ateus dos nossos dias são esses que vocês estão vendo aí na imagem aí. O Richard Dawkins, que é biólogo, né? Eu não vou identificar todos porque não tem necessidade. Mas seria esse de camiseta azul no círculo branco aí, né, com fundo branco, esse de camiseta azul clara, o Richard Dawkins, ele é biólogo, o Daniel Dennett, filósofo, o Sam Harris, filósofo e neurocientista, o Christopher Hitchens, que é jornalista, o Michael Onfray, que é filósofo, e o Growling, que é filósofo também. Então, esses 6 homens, tem mais, tem muito mais ateus, mas eu diria assim, né, a nossa revista também aponta que são as 6 mentes ateístas que estão por trás aí dos movimentos ateus, da negação de Deus dos nossos dias. Correto? São esses homens aí, né? Eles não creem em Deus,
E mais do que isso, eles pregam a não crença em Deus. E é interessante que muitos ateus, apesar de não crer em Deus, responsabilizam Deus por toda a desgraça humana. É interessante, é uma contradição, porque você não pode responsabilizar aquilo que você não acredita, né? Mas quando eles fazem isso, eles estão no íntimo lá, provando que todos creem em alguma coisa, né? Que na verdade essa negação é fruto de outra coisa que nós veremos mais à frente. Ok? Então esses são os ateus aí. Nossa próxima parte do estudo vai falar sobre ateísmo e os ismos de nossos dias. Manifestações do ateísmo. Nós vamos ver o secularismo e o materialismo. Vamos ao secularismo. O secularismo é uma forma de ateísmo prático, porque nem sempre exige a declaração de que Deus não existe. Às vezes, o secularismo se manifesta na negação ou substituição dos princípios bíblicos comuns à sociedade, por práticas imorais, pragmáticas e pecaminosas, como casamento homoafetivo, pedofilia, aborto, identidade de gênero, ok? Então, o autor da revista, aqui da nossa revista de hoje, ele até dá o exemplo do STF, né, quando aprovou o casamento homoafetivo. Isso, na verdade, nada mais é do que uma vertente né, ou uma consequência do ateísmo. Né? Já que não existe Deus, não há punição, né? A pessoa se sente livre de fazer qualquer coisa ou decidir qualquer coisa. Às vezes até em causa própria. Né? Não sabemos se esse foi o caso do STF, de algum dos ministros lá que votaram. Mas não há temor de Deus, não há, né? A autoridade suprema de um Estado para eles não é Deus, a autoridade suprema são os juízes, são talvez o chefe do executivo, que é o presidente, e assim por diante, certo? Essas são autoridades para as pessoas, né? E eles usam meios pragmáticos, né, para se realizarem. Então, pedofilia traz prazer para você, né? Se não vai trazer nenhum problema para a sociedade, né? Recentemente nós vimos a entrevista de um membro do Supremo Tribunal Federal, um juiz, dizendo que não votaria contra o amor, não proibiria o amor no Brasil. Isso legislando a favor dos pedófilos. Correto? Ele diria que não poderia impedir uma criança de ser feliz. Olha só, né? Aonde vai chegar a extensão de uma pessoa não ter Deus como referência do que é certo para a vida, né? Então, como disse o filósofo russo Fyodor Dostoiévski, né? Se Deus não existe e a alma é mortal, tudo é permitido. Porque Deus é a origem de toda autoridade, né? Mas se você negar a Deus, e se a nossa vida se limita simplesmente a essa existência, ao que acontece aqui e agora, então, a melhor coisa mesmo é se divertir, é fazer o que der na telha, né? Porque já que não há responsabilidade, então tudo é permitido e você está perdendo tempo se você não curtir a vida doidado, né? Então, esse é o pensamento. E, infelizmente, esse é o pensamento das pessoas aí fora que não temem a Deus, não é o nosso. No entanto, é possível que conheçamos algum teísta, né? Algum teísta que crê em Deus, né? Ateísta é que não crê em Deus, teísta é o que crê em Deus. Mas é possível que conheçamos alguma pessoa assim que crê em Deus, que seja ateísta, mas seja tão somente teórico. E essas pessoas também acabam, desculpem, acabam ajudando a engrossar o caldo do ateísmo no mundo. Por quê? Porque dizem crer em Deus, mas o seu comportamento é como se não cresce em Deus. Como, pastor? Fazendo aquilo que é errado. Concordando com o aborto, por exemplo.
concordando com a pedofilia, concordando com coisas que são contrárias à vontade de Deus na sua palavra. Né? Eu creio em Deus, mas vivem homossexualmente. Ok? Dizem crer em Deus, mas se corrompem, são corruptos. Né? Então roubam, matam através das suas atitudes, porque o político, por exemplo, que se diz cristão, mas que rouba dinheiro da educação, dinheiro da saúde, ele está ajudando a matar. Ele está ajudando a matar, ele está tirando o recurso daqueles que precisam, e quando a pessoa vai no médico e não tem o medicamento, ou não tem a máquina que ele precisa para fazer o exame, ou não tem a verba pública para pagar o médico, a pessoa morre. Então, o político, o prestador de serviço que se corrompe, né, sendo cristão, ele está colaborando com aqueles que são ateus, nominais e declarados, e que fazem o mesmo que eles. Fazem o mesmo que eles. Ou talvez nem faça, talvez até dê mais exemplo do que ele. Mas, enfim, o que nós queremos dizer é que no caldo, né, quando nós vemos, entra todas essas pessoas aí que acabam engrossando, né, o caldo do ateísmo no Brasil. Né? Nós estamos falando a nível de Brasil, a nível de mundo também, quando nós citamos as referências de ateus anteriores e os atuais. Então, ok? A pessoa que é secularizada, que né, é adepta ao secularismo, ela, de certa maneira, ela está apoiando o ateísmo porque é uma das manifestações do ateísmo. Aquela pessoa que só pensa de maneira pragmática, no que dá certo, no que vai trazer prazer, e acaba, né, sendo adepto dessas várias manifestações aí do ateísmo na nossa sociedade. O materialismo é outra maneira também, é outra forma prática ligada ao ateísmo, porque afirma que os seres humanos não passam de um conjunto de elementos químicos, né? Que o homem é o homem foi uma coisa que aconteceu assim sem planejamento, né? É um acidente da natureza, que tudo é um acidente da natureza. Então o materialismo está ligado a esse tipo de pensamento, né? Ao reducionismo, né? De que nós não passamos de elementos químicos, né, que deram certo. E, portanto, negam qualquer ideia espiritual e divina, uma vez que o mundo material é o único mundo existente que deve ser crido, né? E o prazer material é o último fim da vida dessas pessoas que são materialistas, certo? Se tudo é material, tudo é um acaso, tudo é o destino, então não existe Deus. Novamente, para esse tipo de pensamento, não existe Deus, vai levar a essa conclusão. Então, o teólogo calvinista, o Grudem, ele corretamente observou o seguinte: em termos práticos, muitos cristãos que foram afetados pela cosmovisão materialista, né, são pessoas materialistas, pessoas consumistas, pessoas que só vivem por aqui e agora, vivem como se as coisas preenchessem o vazio de suas vidas. Então, essas pessoas também, esses cristãos, esses evangélicos, né, tudo para eles é o aqui e agora. Isso é o que importa. Então, eles vivem as suas vidas são, apesar de declararem que são cristãos e são evangélicos, eles acabam, na verdade, praticando um ateísmo, porque as suas vidas são dirigidas por coisas materiais, ok? Apenas pelo materialismo
desse mundo, né? Podemos concluir também que o mesmo acontece com cristãos hedonistas, consumistas, né? Só é feliz se você tiver o último celular. Só é feliz se você conseguir trocar seu carro todo ano. Só é feliz se o seu nome aparece de alguma maneira, sobressai ao nome de outras pessoas da sua família ou da sua escola. Uma pessoa que sempre quer estar em evidência. Então, tudo isso nos faz pensar, não é? Sobre essa questão aí, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Apesar do carro da granja estar aqui, vamos continuar a nossa aula. Voltando aqui. Ponto 3, estamos chegando ao final. 3 razões do ateísmo. A desculpa de alguns ateus é o cientificismo, né? Algumas pessoas dizem assim, não, eu só acredito naquilo que é científico, né? Já deve ter ouvido bastante essa questão, principalmente você que é aluno de faculdade, né? Encontra seus professores lá, os professores que se dizem cientistas, se acham cientistas, colaram na época de faculdade e hoje se proclamam cientistas, né? Que coisa. Mas Deus está vendo. Então, vamos dizer assim que os ateus, eles tentam fundamentar a razão para eles serem ateus. E a desculpa de alguns ateus é o cientificismo, né? Eu só acredito no que pode ser provado. Outros justificam o ceticismo numa má experiência pessoal com a igreja. Desculpem. E outros ainda na incapacidade para se compreender a causa do mal e do sofrimento no mundo. Então, há muitos tipos de ateus, ou muitas justificativas para o ateísmo, né? Essas pessoas que colocam a culpa em Deus pelo mal, pelo sofrimento do mundo, eles costumam raciocinar o seguinte: se Deus existe, por que ele permite o mal e o sofrimento? Né? Então, se Deus não existe, essas coisas acontecem naturalmente. Mas se Deus existe e deixa acontecer, é porque é um Deus mau, então não vale a pena ser crido. Então, percebam. Há muitas formas aí das pessoas justificarem o seu ateísmo. Porém, será que de fato são essas razões, ou sejam razões suficientes para não acreditar em Deus? O texto nosso do Salmo 14 nos dá algumas pistas reais do porquê os ateus não creem em Deus. E logo no começo, o salmista vai dizer o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, o que na verdade o salmista está dizendo? É que a incredulidade do ateu vem do coração. Vem do coração. Ou seja, na verdade, vai confirmar aquilo que a própria ciência diz. Que muitas vezes nós tomamos decisões por razões mais íntimas e intuitivas e depois construímos a filosofia em torno de nossas preconcepções a fim de justificá-las. Assim que ocorre muitas vezes com o pecado, não é verdade? A pessoa diz assim, né, uma suposição, eu traí a minha esposa porque ela me deixou, ou eu traí minha esposa porque ela não me deu atenção, né? Então ele constrói uma narrativa em torno do seu pecado para justificar o seu pecado. Quando na verdade ele traiu a esposa porque ele não amava a esposa, porque ele se deixou ser atraído por outra mulher, ele prevaricou, enfim, né? Ele constrói uma narrativa para justificar o seu erro. Assim acontece também com o ateu, né? Ele diz assim, não, eu não creio em Deus porque o mal existe. Eu não creio em Deus porque ele não pode ser provado cientificamente.
Eu não creio em Deus porque fé é uma coisa de ignorante. Gente, né? Será que isso é suficiente? Né? Nós cremos em tantas coisas que nós não conhecemos a razão delas. Né? Quem aqui já pegou um coração? Talvez aí alguém de medicina aí, né? Que nos assista, pode ter tido experiências. Mas quem já viu o próprio coração? Né? Ainda assim, nós cremos que temos um coração que bate, que está batendo dentro do nosso peito. Então, o que eu quero dizer apenas é que as coisas estão tão distantes de nós e nós vivemos e agimos como de fato elas são. Elas estão lá, elas existem, mas nós não precisamos ter prova de tudo que nós acreditamos. Não existe. Né? Nós levantamos o olho e colocamos o pé no chão. Mas antes, você não olha se o chão está no chão. Percebe? Você faz isso por fé. Ninguém questiona, será que eu ponho o pé no chão? E se o chão não estiver no chão? Olha só, não é? Então, são coisas assim que caem por terra algumas razões do ateísmo aí, né? Algumas justificativas, né? Cientificismo e todas as desculpas que eles dão. Porque o ateísmo, ele origina-se no coração do indivíduo. Né? Ele resolve, veja lá o que o salmista diz o insensato aonde? Em seu coração, não a Deus. Ele é um caso decidido, né? Ele não investigou, ele não quer nem investigar para ver se existe Deus. Porque geralmente tomamos nossas decisões por razões íntimas e intuitivas e depois construímos a filosofia. Nós damos corpo às preconcepções, né? A fim de justificá-las em nossa vida. A história da crença e da descrença são emocionais antes de serem intelectuais. Né? Blaise Pascal, matemático, né? Filósofo também, 1623 a 1662, disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Né? É o que dizia aí o Blaise Pascal. Desculpa, irmão. Ar muito seco. E ao falar, coça a garganta. Então, razões que a própria razão desconhece, dizia o Blaise Pascal, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou como disse o professor, o doutor Davi Charles Gomes, só o coração tem as razões que determinam e definem até a nossa própria razão. O ateísmo, assim como toda cosmovisão, então, trabalha com pressupostos pré-cognitivos. Né? Antes de você entender, você já decidiu. Você não decide só uma coisa que você entende. Uma vez que é baseado não apenas nos pressupostos das ideias formuladas, mas nos impulsos, motivações. É assim que nós tomamos nossas decisões. Afetivas, fiduciárias, valores e crenças, que apenas revelam as intenções e ídolos do nosso coração. Ou seja, aquilo que acreditamos ou não acreditamos precede a razão. Precede a razão, você pode ter certeza. E aí, o que acontece? O ateísmo, ele não é simplesmente uma decisão que a pessoa toma. Na verdade, antes de qualquer coisa, o ateísmo é um ato de rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus, ok? Vejam só, né? Além de ser rebelião, o que ele vai causar? O Salmo, lá no verso 14, no final do verso 1, diz assim, ele diz, né? 14:1, Salmo 14:1, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Então é isso que vai causar. Essas são as consequências, né, da rebelião contra Deus. O indivíduo nega a Deus, ele se origina isso no seu coração, e ele vai tentar justificar, né, a sua rebeldia contra Deus. E isso cada vez é um buraco mais fundo, onde
ele vai cometer muitas torpezas aí, né? A loucura do ateísmo está enraizada em uma determinada trajetória de autonomia humana, que busca viver a vida em seus próprios termos e em resistência à autorrevelação da presença e caráter de Deus no mundo, o que em si resulta num obscurecimento da mente, desonestidade intelectual e, finalmente, degradação moral. Então, é um abismo chama outro abismo. A pessoa que decide não crer em Deus, ela vai de mal a pior, né? Por isso, abra lá só, né, um texto assim que pode ser comparado a esse de Salmo 14, que fala sobre o insensato não crer em Deus, é Romanos 1, o verso 21, né? Na verdade, desde o verso 18, o apóstolo Paulo vai tratar sobre essa questão da pessoa que não crê em Deus, mas eu quero pegar com vocês o verso 21, Romanos 1, 21. Vamos ler? Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Veja lá, eles têm o conhecimento de Deus. É isso que Paulo está acusando. É isso que Paulo está mostrando. Que as pessoas, tendo o conhecimento de Deus, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos. Perceba aí que o verbo é passivo, né? Eles tornaram a si mesmo. Ou melhor, é ativo. Eles tornaram a si mesmo, né? Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, veja que a ação, o indivíduo, ele resolve, ele traz coisas ruins para ele próprio, né? Por quê? Porque ele resolveu não crer em Deus. Eles tiveram conhecimento, mas decidiram não crer em Deus. Tá? Então o apóstolo Paulo está falando aí. E veja o que vai dizer do verso 28 em diante, até o 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, há um desprezo aí, né, proposital, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Né? Não que Deus faz isso com eles, mas entrega a eles, porque é aquilo que eu disse, um abismo chama outro abismo. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, veja, não é uma questão de não ver a Deus, não conhecer a Deus, é de não querer reconhecer a Deus. E por isso, então, Deus entrega essas pessoas ao seu próprio coração. E o que a Bíblia está falando é que essa atitude vai levar a atitudes piores, de rebeldia, de maldade, de idolatria, de homicídio, de briga, né? De calúnia, de insolência, de soberba, de presunção. Né? Está cheio aqui de adjetivos ruins que essa pessoa vai ter se ela continuar nesse caminho, né? Nessa rebeldia contra Deus. Ok? Então, alguém pode perguntar assim, o que o homossexualismo tem a ver com o ateísmo? Quando a pessoa não crê em Deus ou não crê nas consequências do que Deus fala em sua palavra, o que ela vai fazer? Ela vai contra aquilo. Né? E o homossexualismo é ir contra a vontade de Deus. Né? É praticar o pecado, o adultério, o roubo, né, a pedofilia, o lesbianismo e assim por diante. Qualquer que seja, né, a atitude, e isso vai crescendo na vida do indivíduo. Ok? Levando ele a cada vez mais se afundar nos seus pecados, nessas atitudes aí, como o apóstolo Paulo aponta,
que são devastadoras à humanidade, né? Totalmente devastadora. É a causa dos males da humanidade aí. O ateísmo ele é alimentado pela indiferença, né? O salmista diz lá, diz o insensato no seu coração não há Deus, né? É uma indiferença. Ele não quer saber, ele não quer investigar, né? Por se considerar autossuficiente, o ateu ele não se importa com Deus, ele não examina a questão. Ele pode até se ocupar em investigar se há vida em outro planeta. Né? Agora estão falando sobre vida, né? Não é mais em Marte, agora é em Júpiter, ou é outro planeta aí. Então, estão pensando aí em vida em outros planetas. Mas a palavra de Deus, que está aí próximo dele, as próprias digital de Deus que Deus deixou na sua criação, né? Estão espalhadas por toda a criação. Né? Lá em Romanos 1, 19 a 20, um texto que nós acabamos de ler lá próximo, lá, diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, é impossível, gente, que um biólogo não consiga enxergar a Deus na biologia, na vida, né? No estudo da vida, no estudo das criaturas. É impossível, né? Não saber que tem uma inteligência ali por trás daquilo, um designer inteligente, para usar uma linguagem aí dos cientistas cristãos. Então, percebam, essas pessoas aí, elas não estão, elas conhecem a Deus, mas elas abandonam o conhecimento de Deus para dar vazão aos seus pecados, àquilo que eles querem, não aquilo que eles acreditam de fato. Né? Então, no Salmo 14, de 1 a 4, vemos o resultado da indiferença do ateu em 3 cláusulas negativas e 3 positivas. Não está na ordem que está no Salmo, mas nós colocamos aqui as 3 negativas primeiro e depois as 3 positivas para dar entendimento. Tá? Eu vou ler novamente. Como o Salmo ele é repetitivo, né? Ele vai falar dessas 6 cláusulas aqui, 3 negativas e 3 positivas, tá? Salmo 14, olha lá o que diz. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompa e se pratica abominação, e já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão que não invocam o Senhor? Então vejam, se a gente ler e tentar colocar isso de uma forma mais didática, nós vamos ter aí 3 cláusulas positivas e 3 negativas. Eles não fazem o bem. Olha lá, não há quem faça o bem, diz já o salmista no verso 1. Não há quem faça o bem. Então eles não fazem o bem. Não entendem a Deus. Diz assim, não há quem o entenda. Deus olha e vê se há alguém que o entenda. Não há quem o entenda. Né? Não buscam a Deus, eles também não buscam. Né? O cara busca saber se tem vida num planeta longínquo. Mas aqui na Terra, onde tem crianças, onde tem animais, onde tem toda a criação aí, à disposição para investigar e para mostrar que há um Deus que criou todas essas coisas, há um Criador, há uma inteligência, ele não se interessa para fazer isso. Né? E se descobre, ele abandona. Então, qual que é as consequências de fazer isso? Eles se corrompem. Né? Corrompem. Praticam abominação. Né? E se extraviam. Se perdem. Né? Então, nós vemos aí
que essa indiferença é o resultado da indiferença do ateísmo, tá certo? A maldade, a ignorância de Deus, a indiferença a Deus, porque não buscam a Deus, a corrupção, a abominação e o extravio. Se quisermos pôr tudo em cláusulas positivas, é isso aí que acontece com aquelas pessoas que praticam o ateísmo. Chegamos ao final da nossa aula aqui. Conclusão: o homem rebelde alimenta seu coração com a afirmação: Deus não existe. Ele fortalece o seu coração e mente em sua incredulidade, a qual determina a sua cosmovisão, que é o ateísmo teórico, né? E comportamento, que é o ateísmo prático, né? Ele fortalece, ele dizendo Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, né? Ele vai fortalecendo, né, a sua coração e a sua mente, a sua cosmovisão. Por mais que o ateísmo teórico ele não seja popular aqui no nosso país, no Brasil, por mais que ele não seja popular, em outros países ele é mais popular, nós devemos ainda assim reconhecer que a negação prática de um lugar para Deus na vida de muitos cristãos, inclusive, é uma realidade incontestável, né? A ponto de alguns teólogos aí reformados estarem batendo bastante nessa tecla ultimamente, de que no Brasil, o evangelista no Brasil, ele tem dois trabalhos, né? A grosso modo falando, ele tem duas linhas de trabalho. Ou evangelizar aquele que ainda, né, não conhece a Deus, por assim dizer, é quase impossível no Brasil alguém que não conheça a Deus, porque é um país civilizado, né, na sua maioria esmagadora, é um país totalmente civilizado. Pode ter uma ou outra tribo indígena que não tenha tido contato com o homem lá no Amazonas. Fora disso, eu não acredito que tenha, né, nos outros estados. Pode ter um povo mais afastado, não, mas ainda assim já teve contato com o ser humano. Mas lá para o lado do norte, Amazonas, aqueles estados ali ainda tem algumas tribos, não sei se inalcançadas, mas enfim, pode ser que aconteça. Então, essas pessoas, o evangelista ele pode querer alcançar aqui. Ou aqueles que se dizem religiosos, cristãos e evangélicos que estão precisando ser evangelizados, que são ateus práticos, né? Confessam a Deus de boca, né? Como nós lemos no início lá em Isaías 29. Confessam a Deus com a boca, mas o coração está longe de Deus. Na prática, negam a Deus, são ateus práticos, né? Então, isso é uma realidade incontestável no Brasil, né? A nossa última figurinha aí de ilustração é dois bonequinhos falando, você é ateu? E o segundo bonequinho responde, sou, graças a Deus. Então, mostra justamente essa ambiguidade, né, que existe no Brasil em relação a cristãos e evangélicos que se autodeclaram, portanto, como são, mas são ateus práticos. Que Deus tenha misericórdia da nossa pátria e que possamos orar por isso e lutar por isso, pregando o evangelho verdadeiro, vivendo acima de tudo, né? Nós, povo de Deus, precisamos dar o nosso testemunho, viver de fato como deve ser, que cremos em Deus, cremos num Deus vivo, maravilhoso, que veio né, que nos criou, veio nos salvar e voltará para nos buscar. Eu acho que é assim que nós podemos ajudar a humanidade e dar o nosso testemunho mesmo, né? Falando às pessoas, exortando as pessoas a viverem um cristianismo, né, verdadeiro.
verdadeiro, que é aquele que professa a Deus com a boca, mas também com a vida em todos os seus atos. Irmãos, que Deus os abençoe. Até a próxima. Nós, com a graça de Deus, aguardamos aí, ok? Uma próxima vez. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários aí, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou qualquer forma que vocês queiram tirar as suas dúvidas conosco aí. Um grande abraço. Jovens, avantes!